Seja muito bem-vindo ao OABcast, o podcast da OAB de Duque de Caxias. Eu sou Cecília Alves, presidente da Comissão e da Câmara de Mediação e Arbitragem da OAB de Duque de Caxias, advogada, mediadora, e hoje nós vamos trazer o conflito de uma forma diferente. Hoje nós vamos partir da teoria para a prática, com casos reais, para que você possa entender o trabalho da mediação. Para dividir essa bancada comigo, doutora Glauciene, mediadora, advogada, vice-presidente da Comissão e da Câmara de Mediação e Arbitragem da OAB de Duque de Caxias. Doutora Glauciene, o microfone é seu. Muito grata. Mais uma vez, eu fico muito feliz em estar aqui presente nesse podcast que muito acrescenta nas nossas vidas e na vida da população, aquele que gosta de uma comunicação verdadeira, uma comunicação sem ruídos. E o tema de hoje traz isso, né? Mostra como é importante essa interação entre as partes, trazer qualidade para o diálogo. Muito obrigada. Bom, nós temos duas convidadas especialíssimas no assunto. Doutora Cristiane Dutra, que também é advogada, também mediadora, professora universitária, mestre, concursada do TJRJ, então ela é mediadora judicial, vai poder trazer essa experiência judicial. Doutora Cristiane, muito obrigada pela sua vinda. Olha, um prazer imenso estar aqui, muito grata por poder agregar, né? Porque a nossa contribuição é sempre em agregar, né? Um pouquinho sobre a mediação, sobre o Instituto, sobre as técnicas, da importância que a mediação é e a diferença que a gente vê no dia a dia na vida das pessoas. Muito obrigada pelo convite. Obrigada, doutora. E a doutora Michele Correia, que ficou fugindo o semestre inteiro, mas no seu primeiro dia de férias, abriu um espaço na agenda para trazer o seu conhecimento. Doutora Michele, também advogada, também mediadora, também professora universitária, mestre doutoranda agora, que tem um trabalho muito especial com violência doméstica, né, doutora? Depois a gente tem que fazer uma pauta para falar sobre esse tema. Suas primeiras palavras, doutora. Bem, primeiro eu queria agradecer o espaço importante, muito importante para a gente hoje, não só para a gente como advogada, como mediadora, mas como você falou, a gente enquanto formadores, né, de novos advogados, eu acho que esse espaço é um espaço muito importante para que a gente possa trazer a luz para ele com relação às mediações, trazer uma diferença que eles ainda têm ainda um pouco de dificuldade, o que é conciliação e o que é mediação. E eu acho que esse espaço que vocês abrem aqui na OAB Podcast é importante para isso também. E lembrando que como a casa está sempre aberta para os alunos, eu acho que esse é um momento de grande relevância para eles. Obrigada pelo convite. Perfeito, doutora. E ninguém faz nada sozinho, nós temos os nossos patrocinadores, então a gente quer agradecer a JM Contabilidade Consultiva e Recuperação Tributária, a Plazart Professional, uma distribuidora com mais de 30 anos de história no mercado de beleza, a Vale Benefícios, Associação e Proteção Veicular, e Supermercados Rio Sul do Suruí, uma referência em excelência no varejo e no cuidado com clientes. Também a toda a diretoria da OAB de Duque de Caxias, ao nosso presidente, doutor Wagner Botelho, a nossa vice-presidente, doutora Débora Arditi, que estão sempre buscando novos caminhos e nova forma de comunicação para que nós consigamos trazer e, além de trazer, que nós possamos sempre, como a Michele falou, trazer os alunos para a OAB e, a partir daí, transformar essa forma de advocacia, né? Vamos ao nosso tema? Vamos lá. E a minha primeira pergunta vai para a doutora Michele, né? Quando o conflito chega lá na sessão de mediação, o que você percebe primeiro? As demandas objetivas ou as questões relacionais, emocionais dentro daquela sessão de mediação? Eu acho que no primeiro contato que a gente tem com as partes, seja dentro de uma mediação judicial ou uma mediação ainda extrajudicial, é sempre o conflito, né? A gente consegue perceber no primeiro momento que existe um embate entre as partes, como se elas estivessem no ringue, um contra o outro. E aí eu acho que a nossa primeira visão é o conflito em si. E eu acho que a mediação é para isso, é para poder criar
pontes. Depois de uma primeira conversa, onde um consegue entender que precisa escutar o outro, e eu acho muito importante, doutora Glauciane, que as partes precisam entender, e eu acho que o espaço da mediação é para isso. Quando um fala, o outro escuta, sem o ruído na comunicação. E somente aí a gente consegue ver as questões emocionais que começam a surgir no meio dessa conversa, no meio desse diálogo, quando a gente consegue mediar. Porque ao primeiro encontro a gente tem, como eu falei, esse embate. Eles chegam lá para guerrear um contra o outro. Mas quando um começa a escutar o outro, a gente consegue construir pontes entre esse diálogo. E quando a gente consegue perceber a questão emocional, é onde a gente começa a usar as nossas técnicas, né? Eu costumo falar muito para os meus alunos, né, no núcleo de prática jurídica, que a gente precisa ter uma escuta qualificada, uma escuta humanizada. E eu acho que com isso a gente começa a enxergar as questões que estão abaixo dessa ponta do iceberg, que por vezes a gente não consegue mensurar num primeiro encontro. Sim. Por isso que vale, às vezes, a gente não fazer uma sessão única, fazer uma sessão em conjunto, e talvez, né, com a nossa especialidade, com a nossa especialização e com o nosso olhar humano e qualificado, a gente pensar até em fazer sessões individuais, para que o outro possa se sentir mais à vontade. E eu acho que uma outra ponte também é a confiança que a gente cria entre o mediador e os medianos. Eu acho que isso é uma questão muito importante. Sim. Você falou uma coisa muito interessante, Michele, e você abordou seus alunos no NPJ. Sim. Antes de eu passar a bola para a Cristiane, como é que você tem percebido esse aluno que chega no NPJ e se depara com essa realidade de mediação? Né? Porque a gente vem ali querendo entrar com a ação, ajuizar a ação, aprender a fazer uma ação de alimentos, aprender a fazer um divórcio, aprender a fazer, né, uma guarda. E aí ele se depara com momentos de que não vai ser a ação que ele vai aprender naquele espaço, vai ser uma outra forma de advogar. Como é que o aluno tem reagido a isso, Michele? Eu acho que, e aí eu vou voltar um pouquinho ao tempo pretérito, né? Quando a gente se formou, a gente não precisa dizer aqui qual ano, né? Não. Ninguém quer falar das suas idades. Essa parte. Mas precisamos lembrar que quando a gente, por vezes, eu acho que a gente tem construído isso de uma forma diferente. Mas no início nós éramos formados, nós éramos criados para sermos advogados adversos. Para sermos advogados que pensamos nos honorários. Sim. E quando eu costumo perceber que existe um pouco de rigidez com relação àquele aluno, eu tenho um discurso que já é um pouco pronto, tá? Vamos falar sobre os honorários? Vamos. Eu, como especialista em direito de família, uma ação de guarda, ela pode levar 3 anos no judiciário. E quando você faz uma mediação pré-processual, você consegue fazer com que isso seja homologado em pouquíssimo tempo. E aqueles honorários que, por vezes, você vai ficar anos aguardando, ou você já gastou aquele dinheiro, você vai poder receber esse dinheiro com uma ação muito mais fácil de resolver. Porque a gente tem que criar novos advogados pensando na mediação, porque se a gente for falar de mediação, uma criação de mais de 10 anos, mas a gente continua ainda com aquele histórico da guerra. Né? Não há diferença. Sentamos em cadeiras opostas. Isso, quem tem advogados, doutora, que por vezes, quando sentam na audiência com a gente, nem fala com a gente, como se nós fôssemos inimigos. Sim. E nós não somos inimigos. O que a gente quer, na verdade, é resolver aquele conflito. A gente precisa restaurar esse diálogo. E aí eu trago para esses alunos um olhar diferenciado, porque não existe mais um jogo de ganha e perde. Existe um jogo de ganha-ganha. E, às vezes, uma sentença onde alguém ganha e alguém perde, esse processo ele vai gerar, no mínimo, mais 2, 3 processos. Isso quando ele não vai gerar um recurso ad eterno. Então, eu tento trazer uma transformação de pensamento, do que eles precisam enxergar essa nova metodologia de resoluções de conflito de uma maneira que possa se aproximar deles, mas pensando também em não desgastar com relação ao que a gente também precisa priorizar, porque a gente é advogado, a gente precisa ganhar dinheiro, e eles estão ali também pensando nisso. Então, é tentar unir
né, a questão de otimizar esse tempo processual, pensando também na questão do lucro que ele vai ter. Então, ele tem que tentar fazer ali até uma mediação entre o tempo e o dinheiro, mas também uma mediação entre os medianos que estão ali tentando solucionar o seu conflito. Perfeito. Cristiane, você também tem uma experiência em sala de aula com mediação, né? Mediação. Você quer trazer a sua experiência? Bom, em sala de aula, eu leciono a disciplina de MASC, né, de métodos adequados de resolução de conflito, e é uma disciplina extensionista. Então, o aluno, além de ter a aula teórica, ele vai na prática, né? Fazer a extensão, buscar na prática algum conflito, né? Seja na área de família, em condomínio e tal. E aí a gente tenta, como a Michele falou, explicar para esse aluno, porque o aluno entra na universidade, principalmente no curso de Direito, com uma ideia muito assim, vamos dizer, ilusória do direito, do curso, né? E a gente tenta explicar que o direito não é só um embate, não é só ter 1 milhão de processos para se ganhar dinheiro. Tem um outro lado, o lado extrajudicial, o lado cooperativo, né? Na realidade que todos nós... E eu vou também, como Michele falou, eu sou de um tempo, né, muito tempo de formada, que o embate era essencial, né? A gente ia para a Justiça do Trabalho, 1 milhão de processos, 15 audiências por dia, isso era maravilhoso. Hoje não. Hoje a gente tem que tentar primeiro sempre a conciliação, seja na justiça na área de família, seja na Justiça do Trabalho, seja na área civil, né? Qualquer relação continuada, a mediação ela é a melhor, né, a melhor solução, eu não tenho dúvida disso. E aí eu tento, né, passar essa visão para os alunos como advogada, né, há mais de 25 anos advogando e como mediadora. Porque a mediação, ela mudou a minha postura como advogada. Eu sou uma outra advogada, outra pessoa após a mediação, após a formação de mediação. E lá no TJ, né, eu faço audiência, na realidade, eu faço as sessões de mediação. Hoje eu sou lotada na comarca de São João de Meriti e estou também na comarca de Mesquita, né, dando um apoio. E no TJ, as mediações, geralmente assim, as pessoas chegam com ódio mortal um do outro. Por quê? Porque as pessoas não se escutam. Você passa 20, 30 anos casados, você não tem a paciência de escutar o outro. E aí precisa de um processo de uma separação, de um processo judicial, numa sessão de mediação para parar e escutar o outro. Então, o primeiro, né, na realidade, quando chega na sessão de mediação, o primeiro ponto é, na realidade, explicar o que é a mediação, qual a minha função, isso é importantíssima para eles terem essa confiança. Não sou juíza, né? Porque o juiz, na realidade, ele trava. As partes não ficam tão à vontade assim. Não sou juíza. E depois dá a palavra. Como eles falam, ali parece que eles se libertam, né, Michele? Eles falam, eles colocam, às vezes, coisas de 20 anos, coisas que incomodam, por que o casamento, né, não deu certo. Que nunca falaram para o outro. Que nunca falaram para o outro. E eu passo isso para os alunos, né, que é uma questão de ter paciência, ter um olhar humanitário. É ter um olhar para o outro humanitário. E eu gostei que a Michele falou na questão dos honorários, porque na nossa tabela tem lá os honorários para mediação, para advocacia extrajudicial. Então, o advogado não vai sair perdendo, né? E assim, preciso trazer aqui todo o apoio que a OAB... A OAB, na realidade, está sendo essencial. Os meus alunos frequentam aqui o OAB, vêm nas palestras, são, né, fazem parte das comissões, eu acho isso maravilhoso, né? E a mediação, estar presente na OAB, né, na realidade, durante muito tempo a gente também lutou por isso, né? Lutou para que isso também é de grande valia para a gente. É verdade. Agora eu me dei conta que nós nos formamos em mediação juntas, Sim, Somos da mesma escola. Da mesma Né? escola. Estamos na mesma escola aqui. E
é importante, vocês falaram uma coisa aqui que me fez pensar em quem está se formando agora em mediação e quem está se preparando para fazer mediação. Porque eu faço mediação lá na Defensoria Pública, né, aqui em Caxias. Já o ano que vem, há 10 anos, na Defensoria. E explicar para os medianos, explicar para as partes o que é mediação e qual é o nosso papel enquanto mediadores é muito importante. Muito. E a gente tem que, às vezes, voltar isso ao longo das sessões. Sim. Porque, embora a defensoria seja aquele prédio ali na esquina do fórum, eles pegam o telefone, não posso falar agora porque eu estou aqui no fórum com a juíza. E aí é o momento de parar a sessão e falar assim, olha, vamos relembrar aqui, você está na Defensoria Pública, uma mediação extrajudicial, não tem processo, eu não sou juíza, eu não estou te julgando, eu não vou nem opinar no seu acordo, se vocês vão ou não vão fazer acordo. Porque, às vezes, quem está começando fica com aquela... Eu já respondi algumas pesquisas de alunos seus, né? Eu sempre mando para ela. É verdade. E eu respondo com muito prazer, porque acho que esse é o caminho mesmo. Mas eu vejo que muito mediador no início fica chateado com essa não escuta do mediando que está ali sem saber onde está, mas não sabe que está na mediação, que não é aqui o momento que eu não vou julgar, que eu não sou juíza. E tem sim. Se você é mediador, se você está se preparando para isso, volte quantas vezes for necessário para falar com o mediando, qual é a sua função, aonde ele está, para que ele crie o que a Michelle falou, essa confiança no trabalho. Né? Porque quando você não é julgado, você consegue expor as suas necessidades com mais facilidade. Né? Você consegue falar dos seus sentimentos. E vocês trouxeram também essa questão da escuta, né? Então, no primeiro momento, é trabalhar realmente essa escuta, né? Vocês falaram que nas causas de família, as pessoas não se escutam. Eu ouso dizer que as pessoas nem falam, né? A gente tem essa mania de achar que quem vive com a gente tem que ler o nosso pensamento. Então, muitas das vezes, a falta de comunicação é porque realmente não se verbaliza as necessidades, não se verbaliza o que desagrada, não se verbaliza o que se espera dessa relação. Isso mesmo. E o momento de mediação é um momento neutro também, né? Um espaço ali de confiança, que o mediador precisa trazer esse espaço. E eu acho que é um desafio para vocês na universidade trazer esse espaço de confiança com tanta gente em volta, né? Com os alunos ali para aprender. E é o primeiro momento onde eles realmente conseguem se ouvir. E é transformador, né? Transformador. A partir daí, aonde você vê que é essa construção, ou é possível, do conflito, a gente criar essa construção de perspectiva para futuro, numa mediação, Cristiane? Eu consigo visualizar, né? Por quê? O que é mediação? O objetivo da mediação, né? Na realidade, é reconstruir uma comunicação que um dia foi interrompida. Não importa porque foi interrompida, né? Isso é muito importante falar para os assistidos, né, para as partes. Não importa porque foi interrompida. Estamos aqui para reconstruir essa comunicação. E, às vezes, para se reconstruir essa comunicação, muitas mágoas, né, não é em uma sessão. Às vezes, você precisa de 2 ou 3 sessões para as partes estarem maduras para reconstruir, entender que pode reconstruir, né? E o conflito, na realidade, ser diluído, ser resolvido por elas, pelas próprias partes, né? E você me chamou a atenção, vocês falaram, né, a questão do julgamento. Como é importante a gente não ter esse julgamento. E a mediação me fez não julgar, porque a gente é do direito, né, gente? Advogado há mais de 20 anos, você julga a todo momento. A pessoa conta um caso para você, eu costumo falar isso nas aulas, você já imagina a sentença. E a mediação faz você o treinamento de não julgar, né? De tirar esse julgamento. E é um exercício, né, Michelle? Todos é um os dias. exercício de todos os dias.
para nós advogadas, todos os dias, gente. Até porque advogado é treinado para dar resposta. E na mediação a gente não dá resposta, Não né? dá. Assim, elas são tão maravilhosas que eu vou formulando as perguntas aqui, ajustando as coisas. Quando eu já respondeu a pergunta. Que coisa maravilhosa é isso. Eu falo que também a mediação, ela me fez uma advogada melhor. Eu me sinto mais qualificada. Eu não sei se é o caso de vocês, acredito que sim. Porque a mediação, ela transforma a gente um ser humano melhor, né? A ouvir melhor. E uma das características, eu gosto de 2 características da mediação que já foram faladas aqui, que é aquela escuta qualificada, ativa e a imparcialidade total. Porque muitas vezes a gente se coloca naquele caso concreto que as partes trazem ali, e a gente se vê numa delas e acaba se vendo numa delas e pendendo, né? Sim. E o mediador não pode ter esse pêndulo, né? Tem que ficar ali bem equilibrado. E dar um empoderamento às 2 partes na mesma medida. Como é que você vê essas características essenciais, Michele, do mediador, para dar esse empoderamento sem que você dê asos ou deixar um mais desconfortável perante o outro? Eu acho que isso ainda é um grande conflito para a gente. Porque, assim, em 2 momentos, né? No escritório, você nunca vai ser procurada pelas 2 partes no mesmo momento. Você vai ser procurada por uma ou pela outra. Sim. E aí você já começa a dar um passo muito complexo quando você traz a outra parte para esse diálogo. E aí, quando a doutora Cecília colocou que a todo momento, ou em alguns momentos, ela precisa, parar e lembrar as partes que ali ela não é uma juíza, que ela não está julgando, que ali ela não está, como você colocou agora, tendendo para nenhum dos lados, a gente também, numa mediação, também precisa estar colocando isso a todo momento. Sim. Porque independentemente de qual parte vai lhe procurar primeiro, porque eu costumo dizer assim, eu faço uma escuta qualificada no primeiro contato que eu tenho com a parte, seja ela um assistido ou seja ela o cliente do meu escritório. E se eu conseguir enxergar um pouquinho de luz naquele túnel que vai poder gerar uma mediação, eu nem penso. Naquele momento ali, eu incorporo a mediadora e falo assim, vou me despir da advogada, não quero ser advogada nesse processo e eu quero atuar como mediadora. E aí eu trago a outra parte. E eu acho que isso é um trabalho de formiguinha. Primeiro você traz as 2 partes, você pegou uma parte, você vai trazer a outra para você e você vai deixar com que a outra parte tenha voz e voto naquele momento para que ela possa manter com você uma relação de confiança. E eu acho que a partir do momento que você mantém essa relação de confiança, que você consegue estruturar essa confiança com a outra parte que você chamou depois, eu acho que ali você já venceu como mediadora. Sim. Porque você consegue colocar ela no espaço que ela sempre quis ter. Porque é diferente para a doutora Cecília, quando faz as mediações lá na defensoria, e eu acho que essa é os embates também que a gente, enquanto mediadora lá do fórum, também enfrenta. Você, como mediadora, né, lá de São João e de Mesquita, também enfrenta. É que as partes acham que, por elas estarem dentro de um órgão do tribunal, elas estão ali para ser julgadas. Sim. E por grandes vezes, na audiência, numa audiência de instrução, numa audiência de conciliação, a voz da parte, ela não vai ter um intuito, não. Ela, às vezes, não é ouvida. É o advogado que fala por ela. E, por vezes, eu estou em audiências que eu estou querendo... Estou ali como advogada, mas eu quero mediar. O advogado interrompe a parte. O advogado não deixa a parte falar. E, por vezes, ela só queria ser escutada. Exatamente. E ela não consegue isso. E já na mediação, não. Ela consegue. Tem perguntas assim que eu fico olhando 5 segundos para responder. Eu posso falar? Esse eu posso falar significa que, por vezes, por muito tempo, ela foi silenciada. E aquele é o momento dela falar. Sim.
E aí aquelas técnicas que a gente aprendeu todo mundo junto no mesmo curso, né? Quando um fala, o outro se cala, o papelzinho e a caneta proposital. Anota aí, você vai ter seu momento de fala. O mesmo tempo que eu dei para um, eu vou dar para o outro. Né? Você vai ter o direito, não tem aquela questão só de você abrir com uma petição inicial, fazer uma contestação e uma réplica. Não vai acabar por aí, não. A gente vai ter outros momentos para os dois se ouvirem. Então, eu acho que é isso, a confiança que você cria. Lembra da ponte? É a ponte. A gente precisa construir uma ponte nesse diálogo e fazer todo mundo atravessar essa ponte. Sim. E a gente sabe que, para mediar, a gente precisa se qualificar. Sim, enquanto profissional. Exatamente. É muito importante a gente falar sobre isso, doutora, porque às vezes eu escuto advogados nossos, da nossa própria comarca, em dizer assim, não, mas eu faço mediação no escritório. Mas o senhor é mediador? O senhor passou pelo curso? O senhor conhece as técnicas? E o advogado fala, não, olha, eu fui lá, apresentei a proposta e a parte aceitou. Não, a gente não apresenta a proposta, né? São eles que constroem. Eu costumo dizer nas minhas sessões assim, ninguém melhor de vocês que conhecer vocês mesmo. Juiz não conhece vocês, promotor não conhece vocês, o advogado vai ouvir você falar sobre você, mas não conhece você, não conhece aquela relação de 20, 30 anos. Exatamente. Não conhece. Então, eu falo assim, são vocês que vão construir a sua própria sentença. E aí não adianta, se a gente não tiver técnica, se a gente não tiver o momento do silêncio, o momento da escuta, o momento do respiro, o momento de olhar pelo retrovisor. Porque, às vezes, eles querem apenas olhar pelo retrovisor. Aquele caso que você fez comigo em 1980. Eu quero falar sobre isso agora. Então, vamos falar sobre isso? Né? Michele, como foi bom você ter falado sobre a necessidade da capacitação do mediador. E da confusão que os nossos colegas advogados fazem sobre mediação. Primeiro, porque acham que advogado pode ser mediador da mesma parte, né? Já começa por aí. E aí, quando você fala assim, quando eu recebo o meu cliente, eu observo se tem uma luz no fim do túnel para a mediação. Tem. O meu cliente é colaborativo, porque às vezes a gente tem cliente que não é colaborativo, que não está no momento de mediação, e a gente tem que entender que não vai ser adequado para ele a mediação. E respeitar isso, né? Sim. Então, quando você fala assim, eu visualizo a possibilidade, trago a outra, eu saio do papel de advogada e me torno mediadora. Isso foi muito importante, porque algumas pessoas ainda confundem achando que, enquanto advogada, eu estou fazendo mediação. Posso fazer mediação, eu posso ir lá homologar o próprio termo que eu, como mediadora, construí ali, e faz uma confusão, e talvez seja por isso que alguns falam assim, eu não entendo como é que vocês ganham dinheiro com mediação, eu não entendo como é que a mediação tem esse crescimento todo, porque não tem capacitação, porque não quer estudar, porque confunde os papéis. Não, e pior, desculpa te interromper, quando fala assim, é só uma mediação. Não é só uma mediação. Uma mediação é no mínimo 1h30, no mínimo. Porque a mediação não é uma conciliação, tem acordo ou não tem acordo, tchau, vamos embora. Não é isso, né? E, aliás, o acordo não é o objetivo. O objetivo é reconstruir essa comunicação que um dia foi interrompida. Pode até não ter acordo. O acordo pode não ser naquele momento, mas algum benefício para as partes, né, nessa comunicação vai ter. Às vezes, lá no final, eles fazem um acordo. Mas será que os advogados estão atentos que a necessidade de trazer essa comunicação também faz parte do nosso papel social? Sim. Ou é só, eu quero meu processo, pelo meu dinheiro? Dinheiro todos nós queremos, como já foi falado aqui. Precisamos, porque temos uma família para sustentar, mas a qualidade do que você vai entregar para uma sociedade, a gente está projetando para o futuro. As sementes que a gente está lançando aí, a gente consegue projetar para a sociedade como um todo. Eu acho que é o papel do advogado. E foi esse empoderamento, o que a Cris acabou de dizer, foi o empoderamento que você perguntou para a Michele, né? Porque o acordo pode não sair ali daquela sessão, mas eles podem estar tão empoderados Exatamente. e
decorrer ali da cura, porque é uma cura, né? É uma Da cura, cura é uma daquela cura. relação, entender lá no futuro e fazer Exatamente. um acordo entre eles, né? Amiga, eu não sou psicóloga não, meninas, mas assim, eu entendo que quando você fala, você cura. Sim. Quando você verbaliza, Sim. você cura. E às vezes as pessoas precisam só de uma pessoa para escutar sem julgamento. E aí, esse é o grande papel do mediador. Então, o advogado, ele não é automaticamente mediador, porque o advogado julga, o advogado já vê a sentença, já vê a liminar, né? Já vê os requisitos do, né, do 337, as provas, né? Como é que está a jurisprudência. Não. Para você ser mediador, você tem que sair desse papel de julgamento, Sim. né? Para poder escutar as partes, tanto no seu escritório quanto, né, nos órgãos públicos, principalmente, e não julgar, para poder conseguir chegar a um denominador comum. Porque eles falam tudo, né, Michele? Tudo. Tudo, E mais um pouco. tudo. Eu acho até que julgar, a gente acaba julgando internamente, né? Uhum. Acho que é da nossa natureza. Uhum. Então, você vem, recebe aquele caso, e aí pai ausente, separação complicada, né? Muitos filhos, poucos recursos, então você tá ali julgando. Mas quando a gente começa a estudar mediação, quando a gente entra realmente na mediação, você entende que o seu julgamento é seu. É seu. E você deixa Exatamente. com que aquelas partes consigam fluir as suas necessidades. Então, julgar é inerente ao ser humano, mas o que fazer com esse julgamento é o que faz toda a diferença, né? Exatamente. E trabalhar sem esse julgamento é que só com muito estudo, com muita capacitação, Exato. com espaços como esse é que a gente vai a gente conseguir. né? E através também dessa capacitação que a OAB faz, vocês estão sempre dando palestra, né, na OAB Duque de Caxias para os alunos, para os advogados, para ter essa cultura diferenciada, né, para a gente implementar. Eu acho que está sendo muito válido isso, essa cultura diferenciada de tentar conciliar, de uma cultura da paz Como mesmo, é bom né? ouvir isso, né? E no próximo ano as duas não vão fugir, tá? As duas já estão mais do que convocadas para os nossos seminários. Pode Sim. deixar. Pode deixar. Vamos? Vamos lá então. Agora minha pergunta vai para a Cristiane. É porque eu fiz algumas perguntas aqui, senão a gente fica meio que perdido, né? Mas eu já estou perdida aqui no A papel. gente já fica tão à vontade, né, Michele? Então vamos falar de casos práticos. Vamos. Eu não gosto de assistir esses reality shows, né? Mas esse fim de semana, eu não sei que cargas d'água, eu assisti um que me chamou muita atenção, que foi Ilhados com a Sogra, né? E no Ilhados com a Sogra tem a Ivana e o Ícaro, um conflito de infância entre mãe e filho que estava se passando para a nora, onde o filho entendeu que a mãe havia abandonado, deixando-o com os avós para trabalhar em outro estado, na Bahia. E ele cresceu somente com os avós. E aquele conflito foi crescendo dentro do Ícaro. E ele nunca conversou com a mãe dele, mas também nunca perguntou à mãe como a mãe se sentiu, como a mãe estava naquele estado. Então, um não falou com o outro. Se corroendo por dentro, você via que eram pessoas de bem, mas se corroendo por dentro e passando para outros, coisas que eles poderiam ter resolvido ali a sós. E ele tem uma mediadora ali no Ilhados com a Sogra, que na conversa ele percebeu o quanto a mãe estava machucada, não só ele estava machucado. A partir de um momento ele devolveu uns negocinhos lá que eles ganhavam para poder conversar com a mãe. E a partir daquele momento da conversa, tudo mudou na vida dele. Como é importante uma conversa que não foram 1 hora, foi 30 minutos. Mas foi uma conversa verdadeira, uma escuta verdadeira, onde ele quebrou um jugo de mais de décadas e no final das contas foram vencedores. Já chegaram conflitos para vocês
que eram tão pesados e vocês conseguiram ver luz no fim do túnel e no final das contas ele saiu vitorioso por conta do diálogo? Exclusivamente por conta do diálogo? Sim, eu tenho feito muita mediação de regulamentação de visita, né? Mais que alimentos, tenho feito muito. E aí eu observo o seguinte, geralmente a mãe quando ingressa com uma ação de regulamentação de visita, ela não está só querendo estabelecer os dias que o pai vai pegar a criança. Muitas vezes é um pedido de socorro. Divide comigo essa responsabilidade? Sim. Olha só, vamos dividir comigo? Finais de semanas alternados, não é o final de semana alternado, é você estar presente na vida do seu filho aquelas datas. Divide comigo. E eu observo muito também muitas mães de crianças atípicas, né, que vem aumentando muito, Sim. como elas são sobrecarregadas, né? E às vezes ingressa com ação para isso, para pedir, olha, eu tenho que sair para terapia todo dia, eu quero uma ajuda, eu quero um sábado, né? E eu tive um caso esse ano mesmo de uma criança atípica, a criança TEA, grau 3, né? O pai morava muito longe, então ele ingressa com essa ação e eles combinaram isso, porque ela precisava ter um dia que ele ficasse com o filho, enfim. As visitações eram sempre no shopping com os dois, né? Foi avançando, né, para a visitação ser com ele, mas eles entenderam, os dois entenderam, foram feitas duas sessões de mediação, que aquela criança ela precisa dos dois, né? Sim. E principalmente para a mãe internalizar que ela tem o pai ali. Sim. O fato dele morar longe não quer dizer. Faz chamada em vídeo com o filho, está presente na vida do filho, mas que realmente, como a criança precisa de muito tratamento, o dia a dia é com ela, né? Sim. Mas, assim, deu uma evolução na relação deles. Então, nem sempre, às vezes, o acordo, a gente consegue um acordo daquela maneira tradicional. Final de semana com um, final de semana com outro. Às vezes é um acordo que a própria parte constrói, aí tá, né? O brilhantismo da mediação. Exatamente. É a parte que constrói, que decide a sua vida, a rotina da sua vida, porque o juiz não sabe. Exatamente. O juiz não sabe a rotina das pessoas. Ele não tem ideia. Um outro caso também, né, em São João de Meriti, é muito que me impactou, porque o pai, ele é trabalhador autônomo e ele trabalha na virada do ano, na praia de Copacabana. E aí eu achei interessante que ele falou assim, olha só, eu não tenho como passar ano novo, porque eu fico 3 dias na praia. Ele mora em Nova Iguaçu, quando chega no final do ano, ele fica lá em Copacabana e dorme por lá, porque é a época que ele ganha dinheiro. E aí tudo bem, mãe, então tudo bem, fica Natal comigo, Ano Novo com fica Ano Novo com você, Natal comigo. Construir isso. Às vezes, numa audiência de instrução, Michele, a gente não tem coragem de falar isso para o juiz. Que não vai pegar o filho porque trabalha na praia, porque ele precisa trabalhar. Eles não têm coragem de falar isso, né? E aí, eu acho o grande êxito da mediação. Bem, eu queria fazer 2 parênteses em cima disso que a Cristiane acabou de falar agora. Uma coisa é aquilo que eu trabalho enquanto pesquisadora, que é a desconstrução daquilo que a gente impõe enquanto regra do grupo familiar. Pensando que a responsabilidade, falando no caso familiar, a responsabilidade com relação aos menores sempre vai recair em cima de nós mulheres. Sim. Onde, quando um autor daquela ação é o genitor, quando ele é autor da ação de regulamentação de convivência, que eu gosto de usar o termo convivência e não visita, porque pai e mãe não visita filhos, ele é ovacionado porque ele buscou o judiciário. Sim. E a gente tem que começar a desconstruir isso. E pensando numa mesa aqui composta 100% por nós mulheres, eu acho que a gente tem que pensar em mudar isso. Isso é uma coisa que está muito engessada na nossa sociedade. A responsabilidade não é da mãe, a responsabilidade não é da mulher.
Como a gente já viu casos, e eu já assisti um caso aonde eu pedi para que, aí trabalhando enquanto advogada e não como mediadora, aonde a minha parte, então, abre mão da guarda para ele e pague pensão a ele. Vamos inverter esse papel? Será que ele está preparado para isso? Por que que nós, mulheres, temos que estar preparada para isso? Então, eu acho que isso é uma sobrecarga que a sociedade nos impõe e a gente aceita sem gritar. Eu acho que são espaços como esses Papel da... Sim, que o a gente papel da mãe. precisa levantar a nossa bandeira e falar, opa, peraí, não é bem assim. E um outro ponto muito importante que você falou, e que eu acho que a gente tem que fazer uma salva, principalmente para a nossa comarca de Caxias, são as nossas oficinas de parentalidade. Sim. As oficinas de parentalidade que são construídas dentro do fórum, eu tenho muitos assistidos que não é processo de mediação, são processos onde existe requerido e requeridas, e as oficinas de parentalidade fazem grandes mudanças. Fazem grandes Exatamente. mudanças na conscientização daquele genitor e daquela genitora. Fazem eles pensarem diferente. Porque quando chega o caso concreto para a gente enquanto advogado e não como mediador, a gente vai estar sempre tendendo para um lado. E a gente não quer saber da outra parte. Né? A gente é parcial. Eu tô por aquele do lado da cadeira que eu tô sentada. E quando a gente começa a ter uma estrutura pensada, voltada para aquele menor, voltada para aquela composição familiar, voltada para aquela reestruturação e o resgate desse diálogo, é onde a gente impõe a necessidade e a grande importância e relevância da mediação. E a oficina de parentalidade, ela não pode deixar de ser, sabe, levada em consideração com relação a isso. Eu acho que todos os processos que são levados para o judiciário, as partes deveriam passar pela oficina de parentalidade. Quanto mais aquelas que fazem conflitos que envolvem menores de idade. Porque quando a gente fala dessa construção da sociedade, ali a gente talvez vá conseguir desconstruir certas situações. E eu falo que são situações desconstruídas até de uma questão de violência doméstica. De uma criança que vive dentro de um conflito familiar violento e que vai reproduzir isso na sua próxima família. E talvez quando você consegue estancar essa situação dentro de um local tão sério que é o fórum, que é um local de respeito, onde as pessoas ali entram e não têm a mesma atitude que elas têm aqui fora, porque elas sabem que ali existe um policial militar armado, existe um juiz, existe um promotor. Então, por vezes, aquela atitude que ele tem na calçada, antes de entrar no fórum, e eu já presenciei várias atitudes muito ruins e violentas na calçada, tá? Não são as mesmas, parece que é outra pessoa que está lá dentro. Chora, né? É uma encenação maravilhosa. Né? Artista, a Globo está perdendo. Mas a oficina de parentalidade, ela, quando o sujeito daquela situação, ele está disposto a ouvir, ali é o momento. E quando vocês falam que o acordo não é o primordial da nossa mediação, é sobre isso. Porque quando ele consegue ali escutar, ele pode não ter acordo. Ali pode continuar até o processo judicial. Mas eu tenho certeza que no próximo encontro, na próxima convivência, nos próximos 15 dias, vai ter um olhar diferenciado. Teve acordo, mas teve transformação. Mas teve transformação. E isso é o que importa. E é né? isso que a gente luta, né? Sim. Na realidade, a nossa luta é para isso, é a modificação do olhar, né? E você falou da questão da nossa sociedade, né? Que está muito entranhada isso. A mãe que leva A responsabilidade é nossa. responsabilidade, né? Eu vejo muitos pais, né? Eu acho que isso também está mudando. Tem alguns pais que realmente se importam, né? Mas às vezes eu acho que na cabeça, principalmente do homem, é normal que a mãe que a mãe crie, Na nossa que a também. mãe, Eu acho que na nossa também, porque se a gente pensa, num divórcio, mas se eu divorciar e deixar com o pai, ele não é o pai quem vai ficar?
E com a mãe, é com a mãe que vai ficar. É a mãe que vai abrir mão de várias coisas Muita coisa. para poder fazer, dar educação, dar o alimento e buscando sempre alguém muito próximo, Sim. a mãe consciente, para poder Sim. tomar conta dos seus filhos. E- E aí é onde eu E, falo que não é Michele, só culpa dos homens. Eu não sei você, mas a gente atende também muita mãe solo. Sim. Muita mãe solo, né? Que Eu acho que também essa é a grande tá- realidade da nossa Baixada É. Fluminense, né? aquele pedido de socorro, deixa eu dividir com alguém. Ela sempre tem um apoio familiar, mas ela quer dividir com o pai, ela quer dividir, né? É o correto, né? O correto. E isso que você trouxe, Michele, eu observo que às vezes no relato da mãe, ela pede desculpas. Não é que o meu filho seja um peso para mim. Sim. E ela Sim. precisa se desculpar, ela tem vergonha de manifestar que ela quer ter um tempo para ela, que ela quer ter um tempo para fazer um cabelo, Quer fazer uma unha, ela quer poder né? Ela ler quer um poder se livro, olhar. quer Aí, ficar na gente, rede social, ver assistir vídeo, um programa diferente. qualquer coisa, comer, se alimentar decentemente, O ser humano sentar precisa disso. sem ninguém gritar mãe, né? É a nossa realidade. Assistir um filme e não um desenho, né? Maratonar. Sem mais pausa do que tudo. Como diz o Gabriel, fala, mãe, despausa aí. Não é play, não, é despausa. Então, realmente é muito importante que você trouxe. É. Mas me traz aí um caso que você viu essa transformação. Que um caso que você, num primeiro momento, achou assim, "Ih, essa mediação aí não vai rolar, não." E te surpreendeu. Olha, assim, a gente pensa em vários, né? É. Eu faço mediação já desde quando a gente se formou, né? Nossa, Já muito tem- Não vamos falar de datas, meninas, sem datas. E eu faço muita mediação, muitas. E aí eu tenho uma mediação muito, muito bacana, né? Que na verdade era uma família em conflito, que pai e mãe não se falava. A mãe que ficou com as filhas, né, que é o nosso normal, e a mãe que ficou com as meninas, ele foi, viveu a vida dele numa boa, tranquilamente, e voltou a morar com a mãe, que tinha a casa na frente. E aí ali os conflitos potencializaram. Porque aquela mulher que ficou com os filhos dentro de casa já não podia mais ser mulher. Porque o homem ainda tem, e aí eu volto a falar da nossa sociedade, né? O homem ainda trata a mulher enquanto posse. Mesmo separados, já, de fato, há muito tempo, ele ainda a tratava enquanto posse, né? E foi uma questão, assim, muito complexa, porque ele busca o divórcio. Porque ele busca o divórcio numa intenção de libertação. Eu vou me separar porque eu não quero mais essa mulher, eu não quero mais que ela use meu nome. Porque ainda, volto a dizer, a questão machista, o homem ainda acha que o tem sobrenome direito sobre o sobrenome e que ele da tem o mulher. direito de tirar o suquê. Eu não quero mais que ela use meu nome. Não quero mais. E aí, quando você traz a sua técnica, e aí a técnica é jurídica, né? E aí ele descobre que, opa, peraí, ela pode opinar de permanecer com o meu sobrenome? Como é isso? E eu acho que até isso faz uma restauração com relação a isso. Sim. Porque ela vai continuar seguindo com o seu nome, com o seu sobrenome, ou sobrenome familiar, porque os filhos têm essa identidade. Eu acho importante a gente falar sobre essa questão da identidade desse registro civil. O filho não vai ter outra mãe. Eu costumo dizer que até lá para o INSS, para se aposentar, é o nome da mãe que conta, né? E a gente também tem que pensar nisso enquanto advogado. E no primeiro contato que eu fiz numa sessão de mediação em conjunto, ela queria falar muito. E já uma separação, de fato, de mais de 10 anos. E ela queria falar muito, ela queria falar da filha que engravidou, menor de idade, que eles já eram avós, casal jovem, 43, 45 anos. Mas se juntaram muito cedo, tiveram filhos muito cedo, a filha jovem, ainda menor de idade, engravida, e aí a mulher, a mãe, além de ficar com a responsabilidade com relação às filhas, ainda teve uma responsabilidade com relação a neto. E o conflito dele de ter essa libertação era muito mais questão também patrimonial, porque ele queria ainda tirar de lá. Não, porque eu não quero que você fique mais lá, porque eu vou voltar a morar na casa lá e o quintal é da minha família e eu não quero mais que você fique lá. Nós fizemos 4 sessões de mediação. 4 sessões de mediação. E eles saíam de lá todos os dias muito pensativos sobre o histórico de que um contava e de que o outro ouvia, e vice-versa.
Na segunda sessão de mediação, eu já consegui enxergar uma mudança de postura com relação a ele. É impressionante. Na terceira sessão de mediação, já tinha um churrasco na varanda da mãe, da Familiar. sogra. Olha que Olha que a sogra não vai, que a sogra não é mais sogra, é sogra. Sogra, vai ser sogra. Não é ex-sogra. Não é ex-sogra, é sogra. sogra. E já tinha eu falo churrasco, né, mais para poder a gente pensar, mas já havia uma confraternização entre eles. E no final da quarta sessão, quando eles aí sim chegam a um termo definitivo de entendimento, porque a gente fala de uma filha que já era mãe, mas a gente lembra que filho não emancipa ninguém, então ela continuava sendo menor, ainda existiam cláusulas com relação a ela, a outra de 21 fazia faculdade, então ele ainda precisava estar ali auxiliando financeiramente, porque você tem que fazer uma construção de entendimento jurídico daquilo tudo, para que ele possa perceber quais são as responsabilidades de cada um, quais são as necessidades desse polo familiar, né? E no final teve acordo e eles construíram um termo perfeito. Perfeito, dividiram a casa, ele ficou em cima, ela ficou embaixo com as meninas, ele passou a ter a responsabilidade de pagamento de prestação alimentar para a filha menor e para a filha que fazia faculdade já maior de idade, e tudo construído por eles. Sabe, eu não posso dar tanto. Eu não posso dar tanto, mas eu tenho um crédito, então eu posso ser o responsável, por exemplo, como a casa era de 2 andares, de criar o fechamento da escada e abrir a escada por fora. E coisas que ele traziam sobre isso. E aí eu volto ao nosso início do podcast, quando eu falei sobre a otimização do tempo do advogado. Sim. Porque quando a gente está falando enquanto mediação. Sim. Só que a gente está falando para um grupo de advogados. A gente está, Advogados. né, dentro da Ordem dos Advogados do Brasil. E eu tive uma sentença homologada em menos de 10 dias. E só foi 10 dias porque eu tinha uma menor de idade e teve que entrar o Ministério Público no meio. Sim. Porque eu já tive sentença de homologação de acordo de mediação em menos de 24 horas. Eu falo isso em sala de aula, os alunos ficam perplexos, surpresos. Mas eu já distribuí a ação 2 horas da tarde de um dia e no dia seguinte, antes de meio-dia, eu já tinha sentença que homologava o acordo. Então, a gente também tem que falar sobre o lado bom da mediação para a advocacia. Então, assim, esse caso é um caso, para mim, emblemático, porque existia um conflito muito grande, era um conflito que se iniciou por traição mútua, né? Então, ali existia ainda uma mágoa muito grande desse casal, eram 10 anos de separação, mas eram 10 anos ali de amargura, que estavam ali sendo somatizada com milhões de coisas, mas eles conseguiram, em 4 sessões, que a gente pode entender que eu acho que é um tempo razoável, porque até a gente pra tem amadurecer, né? porque a gente tem um tempo muito grande para isso. E assim, e eles construíram entre si uma ponte, morando no mesmo quintal, tendo responsabilidades divididas e para se falar de um processo judicial em um tempo muito razoável para que o advogado possa ganhar os seus honorários. Então, assim, é unir o útil ao agradável. Né? E essas peculiaridades do caso demonstram o quanto uma sentença não atenderia essas partes. Porque teria que entrar com vários processos. Até porque também o juiz fica naquela ali de fazer um somatório, vamos ver quanto isso custa. Quando é que a gente vai ver em sentença, uma sentença dizendo que o crédito vai ser usado para fechar? E eu ainda ouso a dizer mais. Na realidade da nossa Baixada Fluminense, né? E eu falo muito com relação à nossa Baixada, é que a realidade são casais que constroem no terreno de terceiros. E se a gente for judicializar isso, o juiz da vara de família
vai extinguir esse pedido sem resolução de mérito para chamar terceiros e ir para a vara civil. Ou seja, é um processo que vai demandar Tempo anos. e dinheiro. E Tempo com um e agravante. dinheiro. Terceiros que não têm propriedade. Que não tem tem posse, na propriedade, maioria tem das posse. vezes. Essa é a nossa A realidade. nossa realidade, a gente não pode fugir da nossa Exatamente, realidade, né? exatamente. Então, assim, quanto tempo se ganhou e também a construção, a desconstrução da imagem negativa de cada um, né? Houve uma desconstrução dessa imagem negativa e às vezes eu falo isso muito, né? Como é que você vai ter um filho com alguém e nunca mais querer falar com ele? É Não tem impossível, como, é não impossível. existe. Então não tenha, Olha, né? Eu uso a frase assim, Então não tenha. em algum momento isso deu certo. Exato. Porque gerou frutos. Gerou fruto. Então deu certo. Vamos tentar pegar tentar esse esse. pedacinho que deu certo para a gente poder trabalhar na mediação agora. E- Isso tem dado E muito para resultado. poder restabelecer esse diálogo, né? Sim. Eu costumo falar, não é o filho que vai ficar dando recado para o pai ou para a mãe. Não é a função da criança. Sim. É o pombo correio. É o A pombo criança não tem que escolher correio, quem né? ama mais, né? Isso, Se A ama mais função a é mãe dos ou o pai. pais, né? Escolhe quem você quer ficar, não dá, E né? quando você fala do Ilhados com a Sogra, do trauma, e aí eu vejo também que a gente repassa, a gente repete a história dos Reproduz. nossos pais até intuitivamente. Constelação familiar fala muito disso. Você repete intuitivamente essa história dos seus pais. Então, assim, a criança que tem um pai agressor, a possibilidade dele ser um agressor é muito grande. Ele vai repetindo a história e é tentar desconstruir justamente isso, A gente né? tem falado muito do homem como o vilão. A gente está aqui entre 4 Sim. mulheres, então fica muito mulheres. É, Fica muito fácil para a gente colocá-los como. É claro que a gente sabe que o peso de uma família, quando fala de relação familiar, está muito sobrecarregado às mulheres. Mas em mediações que eu já fiz, também já tive o contrário. A mulher sendo como aquela parte mais dura, que colocava o filho como barganha para poder espizinhar o pai. Então, assim, meninos, não somos contra vocês. Só queremos que vocês sejam responsáveis, maduros nas decisões, releiam, ouçam, conversem. Vocês já tiveram algum caso a qual a mulher estava nesse papel da dura? Porque as mulheres têm se vestido de uma casca, de uma armadura, até mesmo para defesa. Mas isso também atrapalha num diálogo, né? atrapalha. Eu acho que é mais difícil a mediação. Eu já tive alguns até como advogada, né? E atrapalha um pouco a mediação, né? Principalmente hoje em dia, né? As pessoas pesquisam e tal, né? Então, assim, usar o filho como instrumento de vingança, isso não tem como ser resolvido numa sessão só. Não tem como. Tem que ser várias sessões para tentar desconstruir isso. Tirar o né? coração gelado. que Tirar foi o criado. coração de lado para isso. E o que piora, eu tenho um caso triste, né? Porque às vezes você não precisa nem estar advogando para o homem. Você lembra do julgamento nosso? Eu enquanto advogada de uma mulher, né? Eu consegui perceber que ela era a problemática da situação. E foi ela que não deixou o filho restabelecer o contato com esse pai. É triste. Nesse trabalho eu fiz enquanto advogada e não enquanto mediadora. O processo se acabou, a maioridade chegou e essa relação foi dilacerada. E não tem nada nesse momento que eu consiga enxergar de uma aproximação desse pai com esse filho. Isso é triste. E era uma coisa que ela precisava da cura e ela não conseguiu enxergar isso. E, infelizmente, ela colocou isso nele. E foi muito difícil. Uma coisa que eu costumo perguntar sempre, uma pergunta que eu faço sempre é: como você quer que o seu filho relate esse momento do divórcio de vocês? Né?
E não quero resposta ali, eu quero só que eles levem como dever de casa, para pensar sobre isso. Sobre isso. Bom, preciso falar que o nosso tempo acabou. Passou muito rápido, vocês foram ótimos. Ficaria aqui, A gente poderia ficar mais falando sobre Michele, isso, mas foi ótimo o nosso papo, porque já temos aí um podcast para falar sobre oficinas de parentalidade, as duas estão seria convocadas maravilhoso. para a gente Muito falar bom. sobre isso, Muito para bom. falar sobre círculos restaurativos também, Muito bom. né? Constelação. Círculos de formação de paz, constelação. Constelação. Podemos fazer um outro programa. Fiquem aí atentos. Então, doutora Cristiane, suas últimas palavras, por eu favor. Gostaria de agradecer, né, muito a oportunidade de estar aqui, falar um pouquinho da nossa história, né, falar um pouquinho sobre a mediação, né, trazer o que é mediação na prática, né? A gente que trabalha no Tribunal de Justiça, né? Eu em 2 comarcas da Baixada Fluminense, São João de Meriti e agora Mesquita, como mediadora também, né, extrajudicial dentro do meu escritório, como é bom poder falar isso e trazer essa visão diferenciada para os nossos colegas, né? E, por favor, participem das nossas sessões, das nossas palestras, né? Que só vai agregar a advocacia. A mediação não é para atrapalhar o advogado, é para agregar, né? Doutora Michele. Olha, eu só tenho a agradecer. Eu acho que é um momento ímpar na vida. Eu acho que isso aqui é muito bom. A gente se forma, se especializa, mas eu acho que esses encontros, eu acho que agregam muito até pra gente mesmo. E eu espero participar de outros e outros. Estou disponível para vocês. Não fala isso, Michele, que eu cobro. Pode cobrar. Michele, pode isso é cobrar. com ressalvas. Não é com ressalvas, não. Não, é com Não, mas a ressalvas, não. gente, assim, a nossa vida é muito agitada, É né? verdade. Dando aula, Já na começaram as mediação. desculpas, tá vendo? já Tudo Mas, bem. assim, a gente arruma um Doutora tempinho, Glauciene. né? Então, minhas considerações para... primeiro é agradecer, porque essa mesa aqui tá linda, tá maravilhosa, cheia de conhecimentos compartilhados. Porque conhecimento bom é conhecimento compartilhado. Isso aí. E para você que nos vê e nos escuta, assim como a gente aprendeu a falar quando criança, que possamos aprender a dialogar. Ou se em algum momento da vida esquecemos ou perdemos esse diálogo, que reaprendamos a dialogar com o próximo, porque assim a vida será mais fácil. Nossa, eu vou pegar o seu gancho, então. Então, que a gente também possa aprender a escutar. Sim. Então, vamos aprender a falar das nossas necessidades, mas vamos aprender a escutar ativamente, qualificadamente. E se você gostou do nosso podcast, se você acha que fez sentido para você, curta, compartilhe, comente, deixe suas dúvidas. Nós vamos responder a todas, para que esse conteúdo possa ser espalhado e todos tenham essa informação. Até o nosso próximo podcast. Tchau, tchau. Tchau, tchau.